O atual conflito entre Israel e Hamas é enraizado em uma disputa territorial que remonta a séculos. Palestinos e judeus reivindicam a região com base em marcos históricos e religiosos. O sionismo, um movimento internacional judeu liderado pelo jornalista Theodor Herzl, resultou na formação do Estado de Israel em maio de 1948. Nas fases iniciais do sionismo, houve uma onda de imigração e assentamento de populações por meio da compra de terras na área em que os conflitos ocorrem atualmente. Esse movimento político teve o apoio da comunidade judaica na Europa e defende a criação e manutenção de um Estado nacional judaico. O território onde Israel está localizado teve vários governantes ao longo da história, incluindo o Império Otomano. A escolha do local se deu em parte pelo fato de que no passado foi ocupado por judeus, que sempre consideraram a região como a Terra Prometida, conforme descrito na Bíblia hebraica. Jerusalém, uma cidade sagrada para muçulmanos, judeus e cristãos, também está situada nesse território. Em 1917, o governo britânico expressou seu apoio à ideia de estabelecer na Palestina um lar nacional para o povo judeu, na conhecida Declaração Balfour. Na época, a Palestina estava sob domínio do Império Otomano, que foi desmantelado após o término da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Após o conflito, a Liga das Nações, predecessora da atual ONU, Organização das Nações Unidas, oficializou um mandato britânico sobre a região, que entrou em vigor em 1923 e se estendeu até 1948. Durante esse período, o governo britânico adotou os princípios estabelecidos na Declaração Balfour em sua administração. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, quando a Alemanha implementava uma política de extermínio em massa dos judeus, conhecida como o Holocausto, o governo do Reino Unido não facilitou a migração dos judeus para a área que hoje é Israel. O movimento de migração ganhou força somente após o término da guerra, impulsionado pelo antissemitismo disseminado pelo nazismo durante o conflito. Entretanto, a região era predominantemente habitada por uma maioria árabe, o que resultou em tensões étnicas e na expulsão dos palestinos de suas residências. Esses eventos desencadearam revoltas e levaram a uma repressão por parte das forças britânicas e grupos paramilitares judaicos. Diante da complexidade da situação, os britânicos transferiram a questão territorial para a ONU, recém-criada em 1945. Em 1947, a organização propôs a partilha da Palestina para estabelecer um Estado árabe e um Estado judeu, Israel. Além disso, foi sugerida uma administração especial para Jerusalém, que seria designada como uma cidade internacional sob o controle das Nações Unidas. Embora os judeus tenham aceitado a proposta, os árabes a recusaram, argumentando que ficaram com terras de recursos mais escassos. Em 1948, Israel proclamou sua independência, seguindo a proposta de divisão territorial da ONU. Isso marcou o início da Primeira Guerra Árabe-Israelense, na qual Egito, Síria, Líbano, Iraque e grupos palestinos invadiram Israel com o objetivo de eliminar o Estado judeu. É notável que o Hamas mantém em seu estatuto a missão de eliminar a existência de Israel até hoje. Durante o conflito, Israel conquistou territórios da Palestina, totalizando 77% conforme a ONU, o que resultou na redução das áreas palestinas originalmente propostas pela ONU. A Cisjordânia e a faixa de Gaza foram as únicas exceções, ficando respectivamente sob controle da Jordânia e do Egito. A Primeira Guerra Árabe-Israelense teve duas consequências marcantes. Primeiramente, provocou o que os palestinos ainda chamam de Nakba, termo em árabe que significa catástrofe ou desastre. Este se refere à expulsão de mais de 700 mil palestinos das terras que ocupavam, levando-os a se refugiar em países vizinhos e em campos de refugiados na Cisjordânia e na faixa de Gaza, que permanecem até os dias de hoje. A segunda consequência foi o aumento da hostilidade entre judeus e palestinos, resultando na fuga ou expulsão de cerca de 800 mil a 1 milhão de judeus de seus lares em países árabes, durante o período de 1948 a 1970. O conflito chegou ao fim em 1949, resultando na divisão de Jerusalém em Jerusalém Ocidental, sob controle israelense, e Jerusalém Oriental, sob comando da Jordânia. Em 1967, ocorreu outro confronto entre Israel e nações árabes, que incluíam Egito, Síria e Jordânia. Durante a Guerra dos 6 Dias, os israelenses assumiram o controle da faixa de Gaza, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental.
Além disso, passaram a administrar as colinas de Golã, uma área que pertencia à Síria. Este conflito resultou em um segundo êxodo de palestinos, com cerca de 500 mil pessoas deixando a região, conforme dados da ONU. Foi a partir da Guerra dos 6 Dias que Israel iniciou a construção de pequenas comunidades judaicas na Cisjordânia. Esses assentamentos israelenses persistem até os dias atuais. A ONU se posicionou contrariamente à ocupação israelense, declarando a ilegalidade desses assentamentos. Além disso, a organização classificou a Cisjordânia e a faixa de Gaza como territórios palestinos sob ocupação. Em 1974, a ONU reiterou os direitos fundamentais do povo palestino à autodeterminação, independência nacional, soberania e ao retorno de sua população às regiões ocupadas. No mesmo ano, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, como o legítimo representante dos palestinos. Este marco foi considerado um passo significativo rumo à criação de um Estado palestino, abrangendo a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Em 1987, surgiu a primeira Intifada, um levante no qual os palestinos protestaram contra a ocupação israelense de seus territórios. Este conflito perdurou por aproximadamente 6 anos, chegando ao fim com a assinatura dos Acordos de Oslo em 1993, pelo então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e o líder da OLP, Yasser Arafat. A mediação foi conduzida pelo então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. O processo se estendeu até 1995. Nos acordos, os palestinos reconheceram o Estado de Israel e estabeleceram a formação da ANP, Autoridade Nacional Palestina, para governar as regiões palestinas. A ANP ficou encarregada de estabelecer as instituições políticas necessárias para viabilizar a criação do Estado da Palestina. Os acordos também resultaram na subdivisão da Cisjordânia em 3 áreas distintas. Área A, compreendendo 18% da cidade sob controle da ANP. Área B, representando 22% da cidade com controle conjunto israelense e palestino. E Área C, englobando 60% da cidade sob controle israelense. Após tentativas de negociações entre Israel e Palestina, persistiram desafios não resolvidos. Estes incluíram a continuação da ocupação israelense em territórios palestinos e a expansão dos assentamentos israelenses. A falta de consenso levou à eclosão da Segunda Intifada Palestina em 2000. Com o término do conflito em 2005, Israel retirou suas tropas e assentamentos da faixa de Gaza. O Hamas então conquistou a maioria nas eleições parlamentares palestinas de 2006, obtendo 76 das 132 cadeiras no Conselho Legislativo palestino, enquanto o Fatah, facção do presidente palestino Mahmoud Abbas, ficou com apenas 43. Em junho de 2007, o Hamas efetivamente assumiu o controle da faixa de Gaza, sendo acusado pelo Fatah de ter realizado um golpe contra a presidência e a Constituição da Palestina. O Hamas expulsou os membros do Fatah para a Cisjordânia. Desde então, Gaza não experimentou um sistema plenamente democrático. Em consequência da divisão entre os grupos árabes pró-Palestina, Israel optou por impor um bloqueio à faixa de Gaza, controlando o espaço aéreo e os recursos hídricos da região. Segundo a ONU, essa medida resultou em uma crise humanitária de grande profundidade. Tel Aviv afirmou que se viu compelida a tomar tais medidas em prol de sua autodefesa. Atualmente, os palestinos ainda não têm um Estado independente. Desde 2007, os territórios podem ser divididos em 2 tipos de administração. A primeira engloba a faixa de Gaza sob o comando do Hamas, que defende atos extremistas como forma de proteger os palestinos e busca a extinção do Estado de Israel. Conflitos recentes envolveram ofensivas entre Israel e o Hamas, com registros de ataques em 2008, 2009, 2012, 2014, 2018 e 2019. Gaza é o epicentro do atual conflito armado iniciado em 7 de outubro de 2023. A outra abrange a Cisjordânia, uma região parcialmente administrada pela ANP, Autoridade Nacional Palestina. A ANP governa a área A do território, tendo seu centro administrativo em Ramallah. O Fatah lidera a representação palestina, sendo um grupo político que se identifica como nacionalista e laico, sendo geralmente considerado mais moderado que o Hamas. Atualmente, Mahmoud Abbas é o presidente. Contudo, a Cisjordânia permanece sob ocupação israelense, com a expansão dos assentamentos judaicos na área C e o controle militar na área B. A situação de Jerusalém ainda está indefinida,
com a cidade majoritariamente controlada por israelenses. Israel considera Jerusalém como sua capital indivisível e estabeleceu instituições governamentais na cidade, como a Suprema Corte Israelense, o Knesset, parlamento do país, e o Beit Hanassi, a residência oficial do presidente de Israel. É importante notar que Jerusalém Oriental, ocupada por Israel após a Guerra dos Seis Dias em 1967, é considerada pela ONU como um território palestino sob ocupação. Ei, obrigado por assistir. Eu realmente aprecio você estar aqui. É louco ver esse canal crescer, e ainda mais louco ver a equipe por trás dele expandir. Há muitas pessoas nos bastidores. Se você quiser saber mais sobre como fazemos esses vídeos, há um universo inteiro por trás das câmeras que acontece aqui. E há uma equipe de pessoas incríveis que faz isso acontecer, e você pode aprender como fazer esses vídeos. Link no primeiro comentário fixado. Vejo você na próxima.